não têm responsabilidade com a verdade. Vocês são financiados pela Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo pagou esse ano 648 milhões de reais e vocês são dos felizardos que estão lá. Vocês vão entrar no lugar de vocês. Vocês não ditam o que a gente tem que engolir. Vocês não são os nossos nutrientes. Eu acho lindo vocês noticiarem isso errado. Eu não vou chamar de fake news, que são a mania de vocês, né, de uma imprensa militante. Inclusive, vocês recebem dinheiro da Prefeitura de São Paulo. Noticiou a agressão. Noticiou a agressão. Noticiou depois do vídeo do senhor falando da... Depois é uma coisa. Depois falou que ele foi detido no Metrópolis, ele não foi. Isso é mentira. Ele foi no nosso carro. Vocês noticiaram? Ele foi levado para o Não foi levado, ele foi no nosso carro. O senhor viu a sabatina que o prefeito Ricardo Nunes, como o senhor assistiu a sua... Não dá nem visualização, não. Aí não tem imparcialidade, não souber a imparcialidade da Metrópolis nesse processo. Você falar que aquilo é uma cena, eu estou encenando, eu não estava encenando. O senhor disse Você está errado, escuta. Aquilo não é uma cena. Aquilo eu estava tomando oxigênio, eu não estava conseguindo respirar fundo. Agora, eles quererem uma cena, porque é problema de interpretação, né? Você tem que aprender a 100 anos para você declarar isso. Aquilo não era uma cena. Que maravilha que foi essa entrevista de Pablo Marçal com o pessoal da Metrópole aí. Ele manda tudo na lata deles mesmo, sem dó e sem piedade. Vocês vão acompanhar comigo, tá emocionante essa sabatina aí. Não foi bem uma sabatina, né? Uma entrevista, digamos assim, tete a tete. Vocês vão gostar, vamos comigo. Vou começar essa sabatina falando, senhor, que essa eleição da prefeitura tem sido marcada por um nível de agressão verbal e física sem precedentes, né? São inúmeras ofensas pessoais em debates, entrevistas, nos programas de TV e nas redes sociais, né? Chegamos ao ápice ali do episódio da cadeirada. O senhor foi vítima de uma agressão desferida pelo candidato da Atena, e no último debate do Flow, mais um episódio ali nos bastidores envolvendo um assessor da sua campanha e um marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes. O senhor já disse em algumas ocasiões que o senhor pediu perdão pela postura em debates. Não é demora. Chegou a falar que as pessoas tinham conhecido a sua pior versão, que agora ia apresentar a melhor versão. No que diz respeito a os apelidos que o senhor estava usando nos debates. Isso estava irritando os outros candidatos. Ontem, eu digo no debate último do Flow, o senhor voltou a ter algumas rusgas ali nos bastidores com o prefeito Ricardo Nunes, falando lá do tchutchuca do PCC. Depois, no debate ali no final, onde o senhor acabou sendo expulso, o senhor citou outro apelido Bananinha. Estou fazendo todo esse contexto, candidato, porque a minha pergunta é o seguinte: o senhor também, nos debates, tem falado muito da importância do exemplo, né, que as pessoas, quem almeja o cargo de governante precisa dar. O senhor fala isso, sendo até a questão dos atributos físicos, né, citou isso no debate do SBT, um exemplo de cuidado de saúde, né, fazendo referência a alguns adversários, como o comedor de açúcar, o inflamado, enfim. A minha pergunta é, candidato, assim, que exemplo o senhor dá com essa postura no debate, principalmente com o público mais jovem, e a gente viu isso na Bienal do Livro, é um público que sabe do senhor, né? Cansei. Essa postura que o senhor tem tido nos Cala a debates, boca, meu que amigo. o senhor acha que ela dá para essa juventude? Exemplo de alguém que está de saco cheio, né? Obrigado pelo convite de estar aqui. Impressionante você explanar 2 minutos para fazer essa pergunta. O que está acontecendo aqui em São Paulo é que existe um consórcio comunista do Brasil, implantado aqui. Já tinham definido que o Boris seria o prefeito, né? O Bolsonaro acabou arregando para o Valdemar Costa Neto, que sacou o Salles. Eu percebi, eu não iria ser prefeito. Eu sou o único desses candidatos que não tem sonho em ser prefeito. Eles estão desesperados, eles dão cadeiradas, o marqueteiro desesperado. Foi ele que começou a agressão, inclusive. Eu acho lindo vocês noticiarem isso errado. Eu não vou chamar de fake news, que são a mania de vocês, né, de uma imprensa militante. Inclusive, vocês recebem dinheiro da Prefeitura de São Paulo. Noticiou a agressão. Noticiou a agressão. Noticiou depois do vídeo do senhor falando da... Depois é uma coisa. Depois falou que ele foi detido no Metrópolis, ele não foi. Isso é mentira. Ele foi no nosso carro. Vocês noticiaram? Ele foi levado para a delegacia. Não foi levado, ele foi no nosso carro. E ele foi lá para registrar um boletim de ocorrência. Ele registrou um boletim de ocorrência de artigo 29 do Código Penal, que é lesão corporal. Já começa na cara logo. Vocês não têm responsabilidade com a verdade. Vocês são financiados pela Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo pagou esse ano 648 milhões de reais e vocês são dos felizardos que estão lá. Eu já percebi que todas as boas notícias vocês não vinculam, e por mais que o Renan pareça um garoto
que está iniciando a carreira deles, ele é um bom garoto, eu falo para ele me encontra quase todos os dias aqui em São Paulo. Eu falo, cara, noticia isso aqui, fala isso aqui. Ele parece ser um bom garoto, os editores é que não são bons. Vocês distorcem por receber boas notícias, não foi? Qualquer boa notícia, por exemplo, pega a notícia do Metrópolis aí que eu coloquei uma mulher para dirigir as minhas companhias. Pega que a minha vice é negra nordestina, não tem uma boa notícia. Não tem uma notícia, não. Então depois você me mostra. Pega uma boa notícia das 206 carretas que eu mandei para o Rio Grande do Sul. Parei nas aeronaves, fui lá servir. Vocês não são imparciais e aqui é um grito de um cidadão que não vai afinar, não vai arregar o consórcio comunista do Brasil. Rapaz, uma coisa é certa, o cara fala na lata, meu amigo, na lata, sem arrudeio e sem disfarce. Ele manda na cara mesmo, direto, que tem que ser falado. Eu aplaudo bastante ele por isso. E a metrópole de imparcial não tem nada, ela é parcial mesmo, para a esquerda e ponto. Mas também por quê? Porque tem os lucros, tem os ganhos. Ela recebe também do governo. Ele vai falar daqui a pouco aí a respeito disso, dos valores que eles recebem. E naturalmente o valor que chega a eles mantém eles calados e faz o quê? Ataque a quem é fora do sistema. Porque Pablo Marçal é totalmente fora do sistema. E o medo deles é justamente esse. Se ele é fora do sistema, o que é que ele vai trazer para a gente se ele não nos deve nada? Se o poder dele está na rede social, e na rede social ele é livre, não depende de pessoas para poder divulgar ele. É aí que está o problema. O jornalismo está decadente por conta disso, porque virou um financiamento do governo, um financiamento do governo, o jornalismo. Infelizmente, quem paga mais recebe as melhores porções, digamos assim. Vamos lá, vamos para o vídeo. Falei da minha postura como governante. O governante tem que ter peito para ir atrás disso. Ontem ficou claro que o Tramontina estava a serviço desse consórcio. O Flow recebeu R$474 mil da Prefeitura de São Paulo. E ano que vem eu faço a promessa para o nosso povo de São Paulo. R$500 milhão. Vou cortar a bolsa imprensa. Quase. Não vai ter bolsa imprensa. Você tem noção, a Rede Globo sozinha recebe mais de R$100 milhões. E você, na fila do hospital, você com esse rio, que é um lixo, você com o pior ar do mundo. Hoje o ar está tão problemático que você está fumando 4 cigarros por dia, para você ter uma noção. Chegou esse hábito aqui essa semana. Isso vocês noticiaram bem. Então, assim, aqui está o grito de liberdade. Se o povo não se levantar nessa revolta popular... Tamo junto. Eu quero ver a revolta... isso. Hoje, nesse exato momento. A questão de tudo isso aí é o seguinte, vai ser rapidinho aqui, é que o grito, lá em São Paulo, tudo bem, tá longe, né? Beleza, não faz parte daqui de onde eu vivo, mas toda revolução inicia-se em um ponto, no primeiro ponto, depois ela se espalha. E então estão querendo justamente matar essa revolução que está por vir, ela vai vir e não tem para onde correr, logo na raiz. Onde é essa raiz que está nascendo? Algo, um outside, um fora da curva, um fora do sistema. Então, querem logo vir e abafar ela, logo agora que está crescendo. Para quê? Para se manter no controle. Bolsonaro, infelizmente, ele já voltou para um lugar de origem dele, que é de fato o centro. Ele é centrão, nunca foi declaradamente não, nem frutos, os seus frutos não demonstraram mesmo ser totalmente de direita, mas sim um jogo político lá no centro, ali na direita, centro-direita. Então ficou muito complicado para o lado de Bolsonaro. E veio muito do ciúme da direita bolsonarista, justamente por isso, porque está percebendo o que? Ameaça de um pequeno que está chegando e que não deve nada a ninguém. Enquanto o Bolsonaro está tendo que fazer o quê? As manobras para poder voltar a ser elegível, ele está fazendo as manobras dele, se aliando com quem não deveria, justamente para poder voltar ao poder. Ou seja, não é pela direita. O que eu estou vendo aí é que não é pela direita, mas sim pelo quê? Pelo poder. Ele está lutando pelo poder dele de volta, não pela direita. Essa é a questão. Então nós lutamos pela direita. Vamos lá. Aqui agora está completando 24 horas que eu estou num jejum só de água. Eu vou ficar 7 dias e eu vou falar para vocês que isso aqui não é uma briga só de eleição, isso é uma briga espiritual, emocional e física.
Eles todos estão contra mim. Não faz sentido nenhum no debate um sorteio fazer eu sair 3 vezes com a Marina e o mesmo sorteio sair 4 vezes. Isso é improvável na matemática. Improvável. Então, sim, o Tramontina não interrompeu a fala da Atena, ele ficou por 2 minutos me destruindo. Quando ele termina a fala, eu sou jogador, eu percebi isso. Eu assinei a regra. Ele deu uma advertência, só que ele falou por 30 coisas diferentes ao meu respeito, denegrindo minha imagem. Quando eu fui falar, ele me deu uma advertência, eu falei, agora espera, eu tenho a minha fala. Ele interrompeu todas as vezes, faltando 10 segundos. Se eu quisesse baixar a cabeça para essa injustiça, eu ficaria e não seria expulso. Aquilo ali é um absurdo. Alguém expulsar faltando 10 segundos, justamente porque eu não tive a liberdade de falar o que eu tinha que falar. Eu estou sem minhas redes sociais, eu estou sem dinheiro público, eu estou sem tempo de TV, sem rádio, sem padrinho político, sem direito de terminar uma fala num debate. Ou seja, estou de saco cheio. E não adianta, não dá para comportar, não dá para ter comportamento de cordeiro perto de comunista. Esses caras são uma praga de política nacional. Sim. Certo. Eu sei que o senhor não viu a sabatina que ele fez o prefeito Ricardo Nunes, convido o senhor a assistir. Ele não dá nem visualização, não. A imparcialidade, não souber a imparcialidade do Metrópolis nesse processo. Vou perder meu tempo com isso. Eu perguntei do exemplo porque assim, a gente vê, e é um tema, volto a dizer, o senhor, na Bienal do Livro, o senhor foi, vários jovens foram lá querer falar com o senhor, já estavam lá e foram atrás do senhor e tal. Só tem jovens em seguidores. Eu volto a dizer que minha pergunta é se esse tipo de postura, por exemplo, não estimula o bullying, por exemplo, com os apelidos jocosos. O bullying é uma prática que a gente tem. Você perguntou para ele? Você que fez a entrevista? Foi? Ele me chamou de tchutchuga do PCC. Você falou bem com ele. Perguntou as questões para o... Tá, os jovens, é o seguinte, você precisa ter coragem de não ser jovens que defendem todos, nem linguagem neutra, não ser imbecis a ponto de acreditar que o Estado vai mudar a sua vida. Nós não precisamos de tutores. O que nós precisamos é de emancipação. Eu já fui alguém da pobreza, estou na extrema riqueza e agora eu quero servir vocês. Que vocês nunca partam para agressão, porque aqui está um sinal de alguém que foi agredido. A pessoa da minha equipe, ela agiu de acordo com o artigo 25 do Código Penal, chama legítima defesa. Tem um vídeo que a imprensa, 95% postou só a parte do marqueteiro, que é financiado. Os outros 5% quer saber da verdade, postou. O Duda Lima, que é marqueteiro do Bolsonaro na última campanha, do Ricardo Nunes, ele metendo a mão no peito do nosso assessor, houve a agressão, o celular e feriu o peito dele. Depois o revide. Você falou, tá bom. Não, só para concluir, o caso por exemplo, o senhor soprou uma farinha num candidato da rede e tal. Para citar um exemplo de como, às vezes, um exemplo do senhor, que é uma figura que com essa projeção na campanha, especificamente, causa um impacto, uma consequência. Depois, no último fim de semana, a gente teve um candidato do PL, jovem também, que apoia o senhor, apesar de ser do PL, que fez o mesmo com Burros. Então, só para fundamentar como uma ação provoca esse exemplo. Por exemplo, eu fiquei rico e muita gente está ficando rico mesmo. Eu aprendi a ser um influenciador e mudar a vida das pessoas, restaurar casamentos, a fazer filhos perdoarem seus pais, tudo realmente que eu faço muda. E não tem a pergunta com experiência. Realmente eu tenho impactado essa geração, cada um assume sua própria responsabilidade. Agora, por que ninguém pegou no pé do Datena? Por que relativizou ele? Ontem ficaram gritando lá no debate, tem que prender. Mas por que o soco vale mais do que uma cadeirada? Se fosse um filho de faxineiro, ia ser preso e algemado. Se fosse o cara de direita, quando o cara é de direita batendo, o mundo cai. Então, assim, vamos parar para pensar. Por que a mídia não relata as coisas boas de uma pessoa? Entra na Folha de São Paulo para você ver. A postagem, o corte do debate sobre minha zoando, sobre Tabata e Boles, é super positivo. Ou seja, esses caras usam o nosso dinheiro, nem o deles, eles usam o nosso dinheiro público para distorcer e continuar no poder. Presidente, o senhor, depois do debate, abriu ali uma live no Instagram, falou com a imprensa, depois continua a live no carro ali, num tom bastante enérgico. O senhor falou que não dá para lidar de outro jeito com esses bandidos, usando as palavras do senhor, disse que o negócio vai ficar feio. O senhor disse, nós vamos entrar numa guerra e se não tiver uma revolta do povo, não vai ter como resolver nessa cidade. Essa declaração está incitando a população, como o senhor diz mesmo, a uma revolta popular. O senhor não teme que isso gere algum prejuízo para a sociedade, ou episódios de violência venham acontecer por aí? O senhor está incitando a população a uma revolta. Mas se você continuar ouvindo a live, eu falo, nós não precisamos de arma, a gente precisa do celular para desbancar esses jornalistas. E eu volto a repetir, Renan,
Eu vejo em você a pureza de alguém que não sabe onde está metido. Você quer um cara Eu sou responsável por tudo que eu escrevo, você pode estar tranquilo. Mas o problema não é o que você escreve, é que alguém vai e muda a headline. Não, é o que eu escrevo mesmo. Sou responsável por isso, pode ficar tranquilo. Eu estou checando com os jornalistas, eles mandam uma informação e a informação alterada. Mas a situação, para você entender, Renan, é assim. Eu poderia fingir que nada está acontecendo. Só que eu não sou um cara que encurvar a cabeça para o sistema. Eu sou alguém que vim de baixo, sou alguém que conquistou muita coisa, sou alguém que já errou. Nunca vou esconder que eu errei. Ninguém está querendo pedir nada disso. Entra na Wikipédia para você ver sobre mim. De tanto eu falar, eles começaram a acrescentar algumas coisas boas que não tem o que fazer ali. Só quer mostrar o lado ruim de uma pessoa. Então, assim, mas é uma parte colaborativa. Qualquer pessoa pode entrar e escrever. Eu escrevo lá e eu entrar, pode colocar. Então, esse é o detalhe. Eu já escrevi, por isso tudo que tem que pôr, não põe. Sou que escreveu. Várias pessoas fizeram. Não vai, porque tem um comando esquerdista por trás dessa militância. E assim, esse sorriso seu de desprezo mostra que você não entende o que eu estou falando. E não adianta. Eu vim aqui, vocês podem perguntar o que quiser. Eu sou a revolta do povo. Nosso povo era para ser o povo mais rico da terra. E é o povo mais imbecilizado. A gente não quer um tutor. Eu não sou herói para ser pai do povo. Eu quero libertar a mentalidade desse povo. Vocês da imprensa não mandam mais no Brasil. A televisão não manda. Isso é extraordinário. Isso daí é o que eu bem peguei para mim, que é justamente o quê? A gente não precisa de paz, né? Os presidentes que se dizem pais, pega toda a eleição, eles vêm, pega o menininho no colo, senta com um farofeiro na rua, fazem tudo que é bonitinho. As pessoas, que maravilha, que ele é humilde, e vai idolatrar aquela pessoa, joga a pessoa lá em cima. Eu podia estar fazendo isso com o Pablo também. Não, mas não. No dia que ele também vacilar, eu mando brasa também nele. Então não é uma questão da gente ter político de estimação, mas sim da gente buscar crescer, à medida que a pessoa estiver servindo a gente, quando ela não estiver servindo mais, trocar e colocar outro. Porque ele mesmo fala, políticos devem ser trocados de 4 em 4 anos pelo mesmo motivo que os bebês têm que ser trocados as fraldas. Então, da mesma forma que no dia que ele começar a vacilar, é só trocar também, porque aquelas pessoas não são nossos reis, elas são nossos serviçais. Só que inverteram-se esses papéis por conta de quê? Da fraqueza mental que nós possuímos. Quando eu digo nós, eu falo o Brasil em geral, a mentalidade instalada na gente, a mentalidade de serviçais, aquela que veio de lá de Portugal, veio para cá, veio de lá para cá, trouxeram, implementaram na gente e a gente vive dessa forma até hoje. Então temos que tirar essa ideia de sermos servos do sistema. O sistema é que tem que nos servir, porém isso tem que vir, uma mudança de chave, uma mudança de mentalidade e tem que acontecer isso. Os presidentes são os nossos empregados. E ponto. Nós precisamos declarar isso e viver isso, fazer com que isso aconteça. Porque em outros lugares, não é eles que mandam. Eles fazem o que nós colocamos eles para fazerem. Isso é que acontece lá fora, em outros lugares. E nós precisamos implementar isso aqui. Mas no Brasil, as pessoas perderam essa reverência a vocês. E aqui está o grande detalhe. Não importa se vocês fizerem qualquer coisa contra mim, mas eu vou mostrar para o povo que tem como sair dessa. Vocês vão entrar no lugar de vocês. Vocês não ditam o que a gente tem que engolir. Vocês não são os nossos nutrientes. E agora? Eu não vi a notícia, desculpa. Como é que você chama? Fábio. Eu não vi a notícia. Nossa, o Marcos é um guerreiro. Consegue chegar em primeiro sem nada. Não tem uma notícia de nada desse jeito. Eu estou no WhatsApp dos 300 jornalistas, eu mando no chat. Eu estou em primeiro lugar nas pesquisas. Aqui não tem manipulação. Aqui é só uma. Aqui eles não dão conta. Você falou nas pesquisas, foi só uma? Várias pesquisas. Né? Eu também faço pesquisa todo dia. Isso não divulga. Porque tem que registrar no TSE. Eu não quero gastar dinheiro com isso, porque não precisa gastar dinheiro. O senhor está falando ouvir o povo, não. Vamos você está falando da Veritar. A pesquisa Veritar, né? Que o senhor destaca que a única quem falou foi o Tarcísio. Não, você está falando referência. Dele. Ele falou assim, a única pesquisa que acertou, só entrar no próprio... Entre agora no Instagram. Eu vi isso da boca do Tarcísio. Ele até comentou que acertou a dele, mas errou de outros candidatos, né? Errou o primeiro turno, por exemplo, do Bolsonaro. Com Lula, estava dando o Bolsonaro na frente, 47.
Lula 43, o resultado foi do primeiro turno Lula 48, Bolsonaro 43. Em Alagoas, por exemplo, a Veritá, um dia antes estava dando Rodrigo Cunha com 53 e Paulo Dantas com 46, e na urna o Paulo Dantas foi eleito governador com 52. É por isso que ninguém tem que cortar para pesquisa, porque aqui não tem manipulação, pode estar errada. Agora imagina as que tem manipulação. Mas assim, a pergunta é que o senhor... Eu não estou defendendo pesquisa não, porque essa pesquisa ainda está longe da que eu penso todo dia. O povo está revoltado na rua. Eu vou abrir uma live para você ver, aí convido todo mundo, entra no Pablo Marcal por SP, eu vou abrir uma live e vou perguntando na rua. Todo lugar que parece um comportamento típico de político, de abraçar a pesquisa que melhor convém. Não, é só para mostrar que tem um calinho que vocês não deram conta de resolver. É um calo entre o consórcio comunista aí. Pesquisa essa também noticiada pelo Metrópolis, do candidato. O senhor disse uma sabatina recente na CBN, mas pergunta até, que achou patético o seu assessor filmar ali aquele momento na ambulância. O senhor disse postar. E o senhor disse em outra oportunidade que aquilo foi uma cena desse pessoal. Falei isso. Falei isso. Você quer que eu leia aqui? Não, vou te falar porque... Eu precisava daquela ambulância lá, eles queriam fazer uma cena nesse povo aí. Eles queriam fazer uma cena. Estava correndo para o hospital. Tomando oxigênio, do jeito que estava acontecendo lá, O senhor disse isso. Porque você falar que aquilo é uma cena, eu estou encenando, eu não estava encenando. O senhor disse você que não aquilo é foi uma escuta. Aquilo não é uma cena. Aquilo eu estava tomando oxigênio, eu não estava conseguindo respirar fundo. Agora, eles quererem uma cena, porque é problema de interpretação, né? Você tem que aprender a ser antes de você declarar isso. Aquilo não era uma cena. Aquilo eu estava realmente sendo atendido. Mas como é que o senhor disse que dava para ir andando para o hospital? E eles queriam fazer uma cena, o senhor estava ali com um balão de oxigênio deitado. O senhor falou que dava para ir. Explicar de novo a interpretação do texto. Se eles querem fazer uma cena, são eles. Filmar, cena de filmagem. O que aconteceu lá foi real. Eu estava sendo atendido nessa ambulância. O senhor estava com dificuldade de respirar? Não, eu falei sério. Foi por isso que eu saí do debate. E o senhor disse que poderia ir a pé. Como é que o senhor ia a pé com oxigênio? Imagina, se eu estiver no meio da rua, é só respirar menos. Eu não conseguia respirar fundo. De qualquer forma, a pergunta seria em outro sentido. O senhor comparou esse episódio à facada do Bolsonaro. O senhor disse algo na linha de nos Estados Unidos o Trump foi vítima de um tiro de fuzil porque é os Estados Unidos. No Brasil, Bolsonaro foi vítima de uma facada porque é o presidente do Brasil. São Paulo foi uma cadeira porque a prefeitura de São Paulo. O que é de errado isso? Não, a minha pergunta é justamente essa. O senhor, ao mesmo tempo, fala que foi patético, mas o senhor fala, se compara com Bolsonaro. É postar a imagem. Eu não autorizei a postar a imagem. Está tudo bem, já que postou. Vocês estão preocupados. Para mim está tudo bem, já que postou. Aí depois que posta, não tem como. O senhor até falou que pensou em demitir o assessor que fez isso. Sim. Agora, a diferença de facada e não sei o que é sempre contra a direita. Você não acha um cara de esquerda. E aqui não é incitação à violência. Mas por que só faz esse tipo de coisa contra pessoas de direita? Que maluquice é essa esquerda? Qual que é o problema que essas pessoas não respeitam, cara? De novo, ontem o Duda Lima começou a confusão. Eu fui expulso ali do debate, faltando 10 segundos, para provar que aquele debate não foi imparcial. Duda Lima que é de direita, né? O Duda Lima está fazendo campanha para alguém que é de esquerda. Ele é de direita não, ele é marqueteiro. O negócio dele é esse aqui, ó. Se é de esquerda ou direita, não interessa. Não sei não se mas ele falou que você é de direita. Fez a campanha do PL, do Valdemar. Mas ele falou que você é de direita. Faz campanhas de direita. Você corrigindo a informação. Faz campanhas de direita. Você acha que houve exagero nessa comparação? Isso deixou... Qual comparação? A comparação com a facada. Mas eu não falei que doeu mais ou menos. Isso é problema de quem está com ciúme de cadeira, ou de faca, ou de bala de fuzil. Isso é problema de quem... Porque diante desse contexto que a gente acabou de relatar aqui, muitas pessoas acharam, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentou fazer um uso político desse episódio. Não, foi um vídeo mostrando 3 cenas, depois que ele pediu para censurar, eu tirei o dele e ficou só o meu e do Trump. Qual que é o problema de mostrar que você está sendo agredido enquanto você quer proteger um povo? Tem problema nenhum nisso. Tem que ficar com filme de cadeira, de faca, de bala usada. Aí nesse caso da cadeirada, que o senhor foi vítima de agressão, o senhor tem comparado isso com o caso de violência contra a mulher, falando, se uma mulher sai com uma roupa curta e tal, e é agredida, a culpa é dela. Eu fiz uma pergunta, né? Eu não comparei, sempre fiz uma pergunta. Isso não é uma afirmação. Não é só sou idiota. Eu falei, por acaso você que é mulher é vítima? Sempre o agressor é a vítima. Sempre. Tá pintando que o assessor do Marçal. Pra quê? Pra queimar meu nome. Mas quem foi que começou? O primeiro agressor? Eu. Se o cara tomou meu celular, o nível de inteligência emocional que eu tenho, tá tudo certo. Vou lá, cato meu celular e acabou a conversa. Agora, a gente precisa ensinar a nossa sociedade. É por isso que a gente tá hoje em quadro alarmante de número de homicídios.
A gente tem mais homicídio que países que estão em guerra. Que a gente não tem, é isso que a gente vai ter na escola pública. Inteligência socioemocional para o seu filho na cidade de São Paulo. E para você que é trabalhador, tiver em alguma empresa dentro do braço de ensino de todas as empresas, vai ter inteligência socioemocional para a gente treinar nossa sociedade nisso. Que maravilha, viu, galera? Gostei bastante dessa entrevista. O cara falou na cara mesmo, lançou sem procurar conversa, sem papas na língua. Então, o que é que aconteceu aí? Nós vimos aí uma entrevista bem bacana, bem contundente dele e guardamos aí as cenas dos próximos capítulos. Quem gostou, se inscreve, deixa o like. Vamos acompanhar mais vezes aqui meu canal. Vocês vão gostar do meu conteúdo. Valeu, galera!